a Polícia Federal conseguiu comprovar o esquema criminoso do deputado federal eleito pelo seu estado, Minas Gerais, tá? André Janones, que ficava com parte dos salários de assessores do seu gabinete. A clássica... Rachadinha. Dos 131 mil reais fraudados por meio do uso do cartão de crédito, a Polícia Federal aponta que boa parte dos valores serviu para bancar despesas pessoais, como 3 mil reais em clínicas de estética. Não adiantou nada. Não, mas elas estão perdoadas, as clínicas de estética, porque ladrão que rouba ladrão... Ladrão que rouba ladrão. Ele deveria ter investido no Você dá mais uma caro, rachadola. não adiantou nada. Você vai lá e foi lá fazer uma demonização facial. Horroroso. Ele deu uma tunada na demonização mental, né? No quadro de gastos também constam pagamento de faturas em supermercado, postos de combustíveis, drogaria, tá vendo? Ó, ele usa drogas, foi a drogaria, né? Restaurantes, lojas de roupas, lojas de móveis e aparelhos eletrônicos. Tá aí. E ele mentiu, né, para a comissão de ética, o Boulos mentiu também, e nada acontece. E querem pôr no traseiro do Marcel Van Hatten por exercer a sua liberdade como parlamentar, e está aí este grandíssimo filho do Juscelino fazendo tudo. Não, é filho de outra coisa, né? Mas o Juscelino é filho do Juscelino. Mas eu estou me confundindo, Ana Paula. Mentindo na comissão de ética, ele, o Boulos, só trazendo mais uma vez aqui, para quem está entrando no chat agora, os parabéns para a PTzada no Lula Day, e é uma mentira atrás da outra, e volto a dizer, olha, acho que o Janones devia ter investido 131 mil nessa clínica, porque os 3 mil não foram suficientes, continuou péssimo, precisa melhorar muito, talvez tivesse que nascer novamente, mas enfim, dinheiro mal gasto. Será que foi clareamento anal, por isso que a gente não percebe? Porque tem esse tratamento aí. Pode ser procedimentos que não sejam no rosto. Exatamente. Os outros procedimentos, pode ser, e 3 mil é um valor, né, que ele gastou. Mas essa da notícia anterior do Juscelino, você vê que para o jurista validar isso que está acontecendo, né, o jurista padrão brasileiro falar, tá ok, os termos que correram a denúncia contra o Bolsonaro, os prazos, e esse agora do Juscelino está tudo dentro de um parâmetro. Você tem que mentir, não tem outra opção, né? O jurista precisa mentir, enganar, ludibriar, por isso essas coisas só acontecem com o ok deles. E com relação ao Janones, certamente é um dos quadros mais baixos que já passou pelo Congresso em toda a sua história. Ele é ofensivo, ele chegou a usar uma camiseta anistia, um palavrão assim, contra aquelas pessoas. Ou seja, essa turma fala de direitos humanos, mas para assassinos, pedófilos, estupradores, latrocidas, não é para pessoas que escreveram estátuas, nada disso. É o duplo padrão absurdo. Ele falou que a anistia é o K. Foi com uma camiseta assim na Câmara. Assim. É por isso que ele quer enfiar a anistia no... Pode ser. Entendi. Agora, esse Juscelino, né? Filho do... A se apurarem, né, todos os fatos, mas é aquele padrão, né? É aquele padrão daquela politicagem rasteira. Então, as acusações contra ele ele utilizava os aviões da FAB para voos particulares. O cara viajava para cumprir agendas oficiais, ele marcava os compromissos na sexta e na segunda, que é para passar o final de semana. Então, assim... Gente, mas é tudo uma grande coincidência, não é mesmo? E o cara tá no cargo, continua recebendo salário e não temos pressa. Antes fosse só recebendo salário. Ele continua podendo cometer os crimes. Exatamente, a possibilidade tá aí, né? Supostos crimes. Supostos. E, inclusive, essa questão do Janones, esse acordo que foi feito com a Procuradoria... também é absolutamente um absurdo, porque esse tipo de acordo de não persecução penal, o acordo só que no caso do Janones, você faz esse acordo quando aquela pessoa que foi beneficiada, ela não tem mais o risco de continuar cometendo aquele crime. É por isso que você faz um acordo de não persecução penal. O cara continua sendo deputado, continua tendo assessores, continua sendo feio. Continua sendo feio. E continua gasta mal o nosso dinheiro. Continua tendo possibilidade de manter uma conduta criminosa. Ele continua podendo fazer rachadinha. Então, um acordo de não persecução penal não se aplica nesse caso. Uma pergunta, porque é uma dúvida que me veio, porque foram muito claros. A Polícia Federal conseguiu comprovar o esquema criminoso. Ou seja, não tem o que discutir, porque eles comprovaram.
Ou seja, ele cometeu o crime, ele é criminoso. Aí Ele veio o confessou. acordo. Pois é, aí veio o acordo. A pergunta que eu faço é: qual é o limite que se dá para perdoar alguém que cometeu um crime e continua numa situação em que ele pode reiterar no cometimento desse crime? É você estar do lado certo, né? Se Só você isso. tá desse lado certo, aí você faz Realmente acordo, temos que desistir. você É, continua a no cargo. Débora, ela tem que estar em prisão preventiva porque ela é um risco para a sociedade. Ela pode passar batom. Então, a na legalidade não tem. estátua. Não é legal. Ela não é pode legal. passar batom numa caixa de correio do vizinho. Do Cristo Redentor. Agora, Mas o a Janones. resposta, Flávia, a resposta então é que isso não é legal, isso que foi feito. Legal. Esse No acordo caso, não foi. no caso dele, não, porque Sim. ele continua no mesmo cargo, que enseja esse tipo de Exato. prática. Então, não é legal. Que foi, Então- foi onde ele, inclusive, cometeu. Essa era a o dúvida que delito. eu Ora. tinha, da legalidade do que Ora, foi feito, a uma vez lei. que foi A comprovado, lei, independentemente Ora, a lei. Estamos falando da lei. Ora, a No lei. mínimo, ele teria que ter perdido o cargo. Ora, a Ele lei. deveria ter sido Olha, exonerado. eu- Deveria Conselho de ser Ética, Conselho de Ética deveria caçar o mandato E eu dele. Se não queria tivesse no usar- Conselho de Ética. O Boulos que absolveu, né? O relatório foi do menino. Boulos. Ah, mas o Boulos... Eu queria usar aqui as mesmas palavras do Janones, que ele se use. referiu a Débora, e dizer o seguinte: em nome de Minas Gerais, eu peço perdão ao Brasil por essa desgraça que foi colocada por Minas Gerais no Congresso Nacional. Nossa, pegou Não leve, hein? adianta mais. Ah, ele falou desgraça, Pegou fala também, é o leve. mínimo, Não adianta né? mais. Porque ele está lá. E ele vai acabar sendo reeleito. que após a E ele porque demonstrou uma tem um força público, política né? estranha. Eu achei que ele não tinha toda essa força em termos de bastidores. Mas Ele escapou é. na Câmara e agora no Supremo /PGR. Exatamente. Uma força que eu achei que ele não Pois é. tinha. 2026 vai ser Mistérios. reeleito. Ainda vai dizer assim: eu, quando cometi o erro, eu assumi. Olha como eu sou glorioso. Maravilhoso. Como eu sou maravilhoso. Eu assumo. Outros não. É esse o discurso cretino que ele vai fazer.